Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 9, uma passagem sobre a cura de um cego de nascença, João 9, 1. Vamos ler do 1 ao 7. Amém? Conforme você for encontrando, vai ficando de pé, querido. Vai dando glória a Deus aí. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, clamando a Ti, abre os nossos olhos, para que possamos ver a Tua mão operando em nosso favor, para que possamos deixar, Senhor Deus, todo tipo de lástima, todo tipo de murmuração, e colocar os nossos olhos fitados em Ti, Pai, porque com isso certamente nós seremos curados. Com isso certamente, Pai, nós veremos aquilo que o Senhor já fez por nós e ainda tem feito. Por isso, Pai, nós apresentamos a Ti as nossas necessidades e Te louvamos desde já, porque sabemos, Pai, que o milagre no Senhor verdadeiramente é certo. Assim oramos, graças a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar, querido. A Bíblia, eu só peguei esse texto, ele vai dar continuidade no capítulo 9 de João, depois nós vamos ler mais alguns versículos, né? Porque capítulo 9 ele é todo destinado a esse tema, a esse texto, a essa passagem. Mas nós vamos colocar algumas coisas aqui que o Senhor colocou no meu coração e eu queria dividir com os amados. Primeiro, a gente começa a ver uma questão muito séria e que muitas pessoas até hoje entendem que, ou confundem um pouco a questão de maldição com a questão de um problema desse tipo. Aqueles homens achavam que aquele jovem ou todos que nasciam com algum problema era por causa de pecado. E até hoje tem muita gente que se prende ou acredita que o pecado simplesmente acaba com a vida da pessoa ou traz problemas, traz sequelas, e é verdade que traz sequelas, mas eu estou falando no sentido de qualquer problema que a pessoa tenha, eles acreditam ou colocam como se a culpa fosse de pecado. Como se nós não tivéssemos problemas todos os dias e durante toda a fase da nossa vida. A criança tem o problema, às vezes, de não conseguir aprender uma matéria para a prova ou uma questão qualquer, e aí seria pecado? Ou mesmo quando essa criança peca, porque também tem crianças que já têm entendimento e pecam, e é por isso que seria a questão dela não conseguir aprender? Não. E aqui é a mesma coisa, aqueles homens acreditavam que aquele homem nascera cego porque ele ou seus pais haviam pecado. Então a primeira coisa que eu quero colocar para nós, queridos, é que os meus problemas e os seus problemas, eles muitas das vezes não são uma questão de erro aqui ou erro ali. É uma questão de que Deus, para se manifestar no homem, Deus, para se manifestar na terra, é necessário que hajam problemas, que hajam enfermidades.
que hajam situações para que ele cure. Como é que Jesus vai curar se não tiver enfermos? Como Jesus vai libertar se não tiver cativos? E ele precisa cumprir a palavra dele. A palavra de Deus diz que ele veio para curar os enfermos, dar vista aos cegos, libertar os cativos. Então nós precisamos entender, querido, que os problemas, e aqui eu não estou colocando que também todo mundo que tem problema, ou que tem pecado, ou que tenha alguma enfermidade, vai ser curado e acabou. Não! Porque nós vamos aprender algumas coisas aqui, e todos que concorrerem com essa palavra, concordarem com essa palavra, têm condições de serem curados, de serem libertos, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta através da ação do Espírito Santo, porque é Jesus que faz isso. Amém? E aí nós vamos ler esse texto e a Bíblia começa exatamente isso. Caminhando, Jesus viu um homem cego. Querido, quem vê, quem enxerga o esquecido, o abandonado, o enfermo, o problemático, é sempre Jesus. Jesus, ele olha para o homem e mesmo que ele não seja enxergado pela sociedade, não seja considerado pela sociedade, Jesus sempre olha para nós. Porque se você olhar para a sua vida, certamente você vai dizer, eu andei um tempo em que só Jesus para me olhar mesmo. Às vezes nós até nem mesmo queremos olhar para o espelho. Nós não queremos olhar para não enxergar, não ver o nosso rosto, não ver as nossas falhas, não ver os nossos defeitos, não ver os nossos problemas. E o pior, a gente não consegue entender que quem está nos enxergando de maneira que pode mudar e transformar é somente Jesus. O olhar de Jesus é um olhar transformador. O olhar de Jesus não é um olhar acusador. O olhar de Jesus é um olhar em que ele diz: eu já vi você e quero resolver o seu problema. Quero te tocar, quero resolver a situação em que você está passando. A sua enfermidade, querido, certamente não significa pecado, mas significa a oportunidade de Deus manifestar a sua glória em nós. Porque para Deus manifestar a sua glória em nós, é necessário que Ele olhe para nós e que nós reconheçamos que somos falhos, pecadores ou que temos alguma necessidade. Aquele homem entendia a sua necessidade. E qual era a sua necessidade? Enxergar. Qual era a sua necessidade? Ver. E ali ele olha e vai andando, e a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz assim: os seus discípulos perguntaram. A Bíblia aqui não coloca, mas eu fico imaginando que Jesus, quando viu aquele homem, deve ter comentado com os seus discípulos: está vendo ele? Está vendo esse cego? Parecia que Jesus estava instigando, estimulando os seus discípulos a olharem também para aquele homem. Assim como ele estimula a mim e a você a olhar para as pessoas que têm problemas, a olhar as pessoas que necessitam de atenção. Assim como ele toca em mim, toca em você, para que a gente não ignore as pessoas. Ah, mas ela tem problema e você tem a solução. Porque a Bíblia vai nos mostrar daqui a pouco, em que Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas por quê? Porque depois ele vai dar essa missão a mim e a você, de ser a luz do mundo e de ser o sal da terra. Então Jesus está ali nos mostrando nessa lição, nessa passagem, algumas coisas importantes para nós. Nós precisamos entender que somos coparticipantes da obra de Deus. Hoje, junto com o Espírito Santo. É por isso que Jesus chama a atenção daqueles discípulos. Vocês estão vendo esse homem? Vocês estão vendo ele? Está enxergando? Ele não enxerga, mas vocês enxergam. É como se Jesus estivesse chamando a atenção dos seus discípulos. E é interessante que a Bíblia vai dizer que aqueles homens perguntam: por que ele nasceu cego? Qual foi o problema? Ou seja, nós precisamos aprender com os discípulos a não cometer os mesmos erros que ele, a não acusar, a não apontar o dedo, a não olhar para as pessoas com julgamento,
A gente precisa olhar as pessoas com o mesmo olhar de Jesus, olhar de misericórdia, olhar de amor, porque o amor cura, o amor liberta, o amor age, amém? E aí a Bíblia vai nos mostrar algumas coisas, querido, que é interessante, porque ele diz assim: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, daquele que me enviou. O que Jesus está se chamando? De o enviado. Preste bem atenção nesses detalhes. Ele está dizendo daquele que me enviou. Se ele foi enviado, se teve alguém que o enviou, é porque ele é enviado, amém? E olha só as coisas como nada é por acaso. E aí a Bíblia vai dizer assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Presta bem atenção. Aplicou saliva aos olhos do cego. Sabe o que eu aprendo com isso? É que o milagre que Jesus faz nem sempre é convencional. Porque no normal, no natural, o que a gente imaginaria? Jesus vai lá, vai orar, vai estender a sua mão, né? E vai curá-lo. Lembra quando Naamã fala a mesma coisa em relação ao profeta Eliseu? Que o profeta Eliseu nem vai encontrar com ele, manda um recado, manda alguém, manda um enviado e diz assim, ó, diz a ele para ele se lavar lá no rio, e se lavar 7 vezes, dá 7 mergulhos, e acabou. Não é isso? A mesma coisa agora. Jesus encontra aquele homem e manda ele se lavar, vai dizendo, vai, lava-se no tanque de Siloé. Sabe o que significa Siloé? Significa enviado. É interessante, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, vai e lava-te em mim, vai e se lava na minha pessoa. Jesus fala a mesma coisa para mim e para você. Você pode tomar banho, você pode andar cheiroso de perfume, mas você só pode ser lavado e remido se for no sangue de Jesus. Você só pode ser lavado de uma maneira total se for na presença de Jesus. Esse tanque, querido, apesar da gente estranhar a questão da saliva, Jesus fez mais 2 milagres dessa forma. Eu não vou pedir para colocar, não. Só vou mencionar, né? Que é quando ele... Deixa eu ver aqui que eu coloquei. Em Marcos 7,33, quando ele limpa o surdo e o gago. E no cego de Betsaida, em Marcos 8,23, que ele também cura através de saliva. O que eu entendo, querido, com isso, é que aquilo que não é convencional para mim e para você, pode ser natural para Jesus. Aquilo que não pode ser o normal para mim e para você, é a forma que Deus quer agir. O que eu aprendo é que eu não devo questionar, é que eu não devo perguntar as coisas, o que eu devo é obedecer. Porque o milagre, querido, não está na questão de ser apenas tocado por aquela saliva. Porque quando ele foi tocado pela saliva, ele ainda não foi curado. Quando é que houve a cura? Quando ele se lavou. Ou seja, quando ele obedeceu. O milagre, querido, depende da sua fé e da minha fé. E de uma fé totalmente sem questionamentos. Uma fé em que eu e você nos colocamos diante da posição daquele que tem poder para operar. Porque o que Jesus faz é exatamente isso. Jesus manda ele se lavar e ele vai. Preste bem atenção, aquele homem não conhecia Jesus. Aquele homem não sabia quem era Jesus, mas ele recebe uma atenção tão grande de Jesus que ele obedece. Eu e você, querido, não temos motivos para não obedecer Jesus, porque ele tem dado tanta atenção a nós. Ele tem cuidado tanto das nossas vidas, tem cuidado tanto das nossas coisas, e nós já o conhecemos. Como não vamos obedecer se aquele homem cego obedece de maneira incondicional? Porque no natural, querido, o certo era aquele homem perguntar, vem cá, vou lá no tanque fazer o quê? Mas aquele homem obedeceu. Eu e você, querido, precisamos obedecer. Precisamos não questionar Jesus e nos lavar no enviado. Ser lavado naquele que nos enviou, amém? Porque Jesus hoje nos envia também.
Jesus se declara a luz do mundo. E quando ele se declara a luz do mundo, ele está dizendo que ele cura, que ele é a luz para as enfermidades, para a nossa visão, para a cura, tanto espiritual quanto física. Jesus cura tanto espiritual quanto físico. Isso é tão real que Jesus tira qualquer questionamento se aquele homem havia pecado, ou seja, não existe problema espiritual quando você é lavado em Jesus. Não existe problema, querido. Não existe pecado que possa ser mais forte do que o sangue de Jesus. Eu digo isso porque muita gente se condena. Muita gente não aceita o milagre, a cura. Pessoas colocam um peso sobre a sua vida como se Jesus fosse condená-la. Eu quero te dizer que Jesus não te condena. Jesus já disse, ó, lava-te em mim, lava-te no enviado, lava-te no sangue de Jesus. Amém? Então, aquele homem foi visto, foi enxergado e ele foi curado. Amém? Jesus, querido, cura total não significa que você não vai ter mais problemas. Porque aquele homem foi curado e logo teve o quê? Problemas com aqueles que questionavam. Quem foi que te curou? Não era esse? Se você continuar o texto, vai dizer que ele tem um problema ali, é interrogado pelos fariseus, que ele pergunta assim, quem te curou? Você não era aquele cego? Como é que agora você enxerga? Tem pessoas que vão questionar, você não era aquele mentiroso, você não era aquele adúltero, você não era aquele farrapilha, você não era aquele necessitado, você não era aquilo isso, aquilo. Sabe por quê? Porque vão sempre tentar colocar um problema na sua vida, vão sempre tentar te rotular como alguém que cheio de erros, cheio de problemas, cheio de falhas, cheio de enfermidade, mas você pode dizer, eu era, agora eu sou aquele lavado e remido no sangue de Jesus. Eu era, agora eu sou aquele curado. Eu era aquele mentiroso, agora eu não minto mais, eu falo a verdade. Eu era aquele que errava, agora eu não erro mais. Por quê? Porque Jesus, querido, já te lavou. Jesus já te perdoou. Jesus já te curou. Jesus já te libertou. Amém? Você precisa, querido, obedecer. A cura total significa um novo nascimento. Aquele homem, preste bem atenção, teve um novo nascimento. Aquele homem teve uma nova chance. Aquele homem que outrora era um cego de nascença, agora é alguém que enxerga. Os seus problemas, querido, vão ficar para trás. Os seus defeitos, as suas falhas, a Bíblia diz que Jesus não se lembra mais. Os seus pecados, ele diz que lança no mar do esquecimento. Então, por que você se condena? Não se condene, creia, cura. Jesus é a cura. Se você crê sem duvidar, a sua bênção, a sua cura, o seu milagre vai ser completo. E isso é tão real que quando aqueles homens vão questionar a ele, mas você não era aquele cego? Eu era. Ninguém pode te... Eu não sei, mas eu sei que eu era cego, agora eu posso enxergar. Você pode dizer a mesma coisa, querido. Mas você era cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio disso, cheio daquilo, e você vai poder dizer, eu era, mas Jesus já me curou. Eu era, mas Jesus já me libertou. Eu era, mas Jesus já transformou a minha vida. Você precisa crer nisso, querido. A sua vida não é mais a mesma. Os seus problemas agora já não servem mais para te acusar. Os seus problemas só servem para que Deus seja glorificado neles. Porque em nome de Jesus você vai receber o teu milagre, amém? Talvez você não consiga entender a Jesus totalmente, até ter os seus olhos totalmente abertos. Talvez hoje você seja como aquele homem que já recebeu a saliva, já recebeu o toque, já recebeu a orientação, mas ainda não consegue enxergar totalmente. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo, olha,
o Senhor já me tocou, o Senhor já colocou saliva nos meus olhos, o Senhor já me mandou ir lavar, mas eu ainda não estou enxergando. E por quê? Porque falta se lavar, falta receber palavra, falta receber a unção do Espírito Santo. E isso, querido, você tem nessa noite a oportunidade. Você tem a oportunidade de se entregar a Ele e dizer: Senhor, eu vou lá no tanque e quando eu voltar, eu vou enxergar quem Tu és. Porque aquele homem não conhecia Jesus. Aquele homem não sabia quem era Jesus. E eu vou te provar isso. Olha só o que a Bíblia diz para nós no verso 11. No verso 10 diz assim, verso 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? A resposta dele no 11. Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Como é que ele chamou Jesus? O homem. O homem. Aquela coisa de não conhecer. Se você encontrar alguém na cidade, um homem jogou uma coisa ali no lixo. Um homem, você não sabe quem é. Você dá uma referência de alguém, um homem. Mas você não diz o fulano de tal. Por quê? Porque até então você não conhece. Aquele homem não conhecia Jesus. Talvez se te perguntarem por aí, quem é Jesus para você? Você talvez responda, ou você vai ouvir muita gente respondendo: um homem que veio na terra e fez milagre. Um homem que andou na terra e que se disse ser Deus. Você vai poder ouvir qualquer coisa. Por quê? Porque talvez como aquele homem ainda não conhecia. Mas talvez você já vai ouvir outras pessoas falando, como no verso 17, em que o chamam de profeta. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você de cegueira. E o que é que você diz? Ele é um profeta, respondeu o homem. Por quê? Porque você vai ouvir muita gente falando a mesma coisa. Jesus foi um homem que veio na terra, pregou as bênçãos, pregou o reino de Deus, pregou a paz, pregou o amor. Ou seja, um profeta. Não tem muita gente que a gente ouve isso aí? Não tem muita gente que a gente só ouve o que dizem por aí que eu sou. É um profeta. É um profeta qualquer. Não, Jesus não é um profeta qualquer. Jesus vai se fazer conhecido para ele, assim como se faz conhecido para nós. Amém? Lá no verso 31 e 32, ele já dá um outro significado, uma outra qualificação para quem é Jesus. No verso 31 e 32 diz assim a palavra do Senhor. Aqueles homens dizem assim: sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende aos que respeitam e fazem a sua vontade. Aí a resposta daquele homem é: desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tinha sido curado de um cego de nascença. Mas na verdade ele está dizendo o quê? Que alguém tem pecado. É alguém que tem condições de curar alguém. É alguém que tem condições de curar as pessoas. Amém? Porque se a Bíblia diz que ele não atende a pecadores, então ele é o quê? Alguém sem pecado. Se aqueles homens dizem que Jesus não pode atender a quem faz pecado, se Deus não pode atender a quem faz pecado, quem comete pecado, então o que aquele homem está dizendo? Que ele é alguém sem pecado. Olha só como é que já vai se mostrando o relacionamento, já vai se começando a se revelar. É como se a luz de Cristo já começasse a esplandecer na vida daquele homem. Aquele homem, outrora, dizia que ele era um homem, depois um profeta, mas agora alguém sem pecado. Mas agora, querido, vai começar a ficar bom, porque no verso 33, a Bíblia diz assim para nós: se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ou seja, ele é um enviado. Ele é um Siloé. Ele é alguém que foi colocado, enviado para mudar a história. Ele é alguém que foi enviado para mudar, aquele homem estava dizendo, para mudar a minha história.
Ele foi enviado para mudar a sua história. Ele foi enviado para mudar a nossa história. Porque é muito claro que aquele homem agora está dizendo, ó, ele é alguém enviado. Porque eu era cego. Ele está batendo na mesma tecla. Eu era cego, mas agora eu enxergo. Eu não podia ver, mas agora eu vejo. Eu não quero saber quem pecou, eu quero saber que agora eu vejo. Que eu era alguém à margem da sociedade, que eu era alguém ignorado, que eu era alguém que andava sozinho, mas agora eu tenho alguém. Agora eu não estou mais sozinho. Agora eu estou com aquele que tem poder para operar milagres. E aí a Bíblia vai nos mostrar, finalmente, que Jesus se revela aos cegos. A partir do verso 35, por favor. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar, querido. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando, que o tinha expulsado, porque aqueles homens expulsaram ele. Que tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crê tu no Filho do Homem? Presta bem atenção. Você crê no Filho do Homem? Filho do Homem era um título dado a Deus, dado ao Messias, dado àquele que viria. Amém? Vamos ler até o 38. Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Quem é? Jesus lhe disse: você já o viu. É ele que está falando com você. Ou seja, Jesus se revela por completo àquele homem, assim como Jesus se revela por completo a nós. Aí no verso 38 ele se rende e diz: eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Ou seja, disse que creu e confessou. E além de confessar, o adorou. É isso que eu e você precisamos fazer nas nossas vidas, querido. Crer, confessar e adorá-lo. Crer, confessar e se colocar prostrado diante dele, dizendo: Senhor, eu creio que tu és a cura, eu creio que tu és o milagre, eu creio que tu és aquele que tem todo o poder para operar na minha vida, eu creio que tu tem poder para me fazer enxergar, eu creio que tu tem poder para abrir meus olhos, eu creio que tu tem poder para abrir meu coração, eu creio que tu tem poder para abrir minha mente, eu creio que tu tem poder para transformar a minha vida. Eu creio que tu tem poder para ir na minha casa e agir na minha família. Eu creio que tu tem poder para libertar os cativos da minha casa. Eu creio que tu tem poder para todas as coisas, Senhor. Porque tu és o enviado, tu és o prometido, tu és aquele que disse que viria e veio, e mais ainda, disse que vai voltar. E nós precisamos acreditar nessa palavra. Porque nós temos motivo para isso, querido. Nós temos motivo para crer totalmente nessa palavra. Crer que Jesus é a cura. Crer que Jesus tem poder para agir hoje em nossas vidas. O que é que você precisa dele nesse momento de cura? É noite de cura, querido, é noite de milagre. É noite em que nós precisamos acreditar que ele está pronto para tocar os nossos olhos, mas nós precisamos ir até o tanque. Nós precisamos ir até Jesus. Não basta apenas ser tocado por ele, é necessário ser lavado por ele. Porque quando a gente é tocado, a gente recebe a unção, mas quando a gente é lavado, a gente recebe o poder de enxergar o milagre, o poder de ver a mão dele agindo, amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.